Mais uma aula do nosso curso Mapeando Matemática no Enem e vamos mapear porcentagem. E já vou adiantando, aprenda porcentagem porque porcentagem é 100% de cair em todos os Enems. Pode ter certeza disso que porcentagem cai no Enem. Então, estude e se prepare. Vamos para a aula. Ok, para falarmos de porcentagem nada mais é que uma fração. E é uma fração onde o seu denominador ele é 100. Como, por exemplo, o 12%, o 12%, ele é 12 sobre 100. Então, porcentagem é isso aqui, simplesmente isso. O que torna difícil a porcentagem são as elaborações das questões do Enem, que são analíticas, são interpretativas, e você vai ter que montar o quebra-cabeça dessas questões para poder resolvê-las. Para que a gente possa entender um pouco mais de porcentagem, devemos ver o seguinte, olha, essa aqui é a forma percentual, olha só, é a forma que nós escrevemos. Essa aqui é a percentagem e esse aqui é a forma fracionária. Mas também podemos representar esse número da forma decimal. Nesse caso aqui é 0,12. Então, são três formas que podemos representar a porcentagem. Em porcentagem, em números fracionários e em números decimais. Outro exemplo, 25%. 25% é 25 sobre 100. E 25 sobre 100 é 0,25. Mais um detalhe que a gente pode levar em consideração das frações é que quando a gente chegar nesse tipo de fração aqui, ainda podemos simplificar. Olha lá, podemos simplificar este aqui por 25 mesmo e este aqui por 25 também. E aí a nossa porcentagem vai ficar em cima 1 e embaixo vai ficar 4. 4 vezes 25 são 100. Então dá um quarto. E daqui eu consigo transformar em números decimais também. E vai dar 0,5. Mas dá 0,5 de fato? Sim, dá 0,5 de fato. Basta você pegar o 1 e dividir por 4. 1 vezes 4 não dá para dividir. Então vamos compensar com 0, e um 0 aqui. Agora 10 dá para dividir por 4. 10 dividido por 4 são 2. 2 vezes 4. Então 8 para 10 sobra 2. E aí eu baixo um 0 do nada, porque não tem mais nada para baixar, mas não preciso compensar mais, porque já tem casas decimais. 20 dividido por 4 são 5. 5 vezes 4, 20 para 20. Nada. Olha aí. 0,25. Mais um exemplo. Olha só. Temos aqui agora 120%. Podemos escrever essa porcentagem aqui e separar se quiser, mas podemos fazer justamente 120 dividido por 100. Posso simplificar aqui também. Olha só. Este aqui eu posso dividir por 2 e esse aqui de cima dividir por 2. Ó. Por 2 em cima vem dar 6 e por 2 embaixo vem dar 5. Muito bem. Olha aí, 6 sobre 5 é a forma fracionária dessa porcentagem aqui, 120%. Também pode ser 1,2. E como é que eu sei que é 1,2? Pegue aqui o 6, divida por 5, que vem dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, sobra só 1. Agora, eu vou abaixar aqui o 0 do nada, mas eu vou ter que compensar com a vírgula aqui, porque não tem nada para baixar. E aí ficou 10 dividido por 5, vem dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 10 são nada. Deu 1,2. Tranquilo, tranquilo. Para fechar o nosso jogo de exemplos aqui,
Vamos ver mais um exemplo aqui, como o 0,5. O 0,5, olha só, 0,5%. 0,5% é 0,5 dividido por 100. Isso mesmo, 0,5 dividido por 100. E aqui a gente pode fazer uma série de jogadas aqui, se eu quiser, né? Por exemplo, 0,5 eu sei que é 5 sobre 10. Que vai estar dividindo por 100. 100 aqui embaixo eu sei que tem 1. Olha aí. Agora eu vou conservar a de cima e vou trocar a operação e vou inverter a de baixo. Olha aí. E vai ficar, isso aí vai ficar 5 sobre 1000. 5 sobre 1000. 10 vezes 100 é 1000. Muito legal isso aqui, né? Ainda posso fazer mais ainda, se eu quiser. Eu posso simplificar isso aqui por 5 e esse aqui também por 5. Em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 200. Olha lá, 200 vezes 5 é 1000. São 1000. 1 sobre 200. E 1 sobre 200, se você pegar 1 e dividir por 200, olha lá, vou até arredar um pouco mais para cá, porque vai precisar, né? O 1 não dá para dividir por 200. Então eu vou acrescentar um zero e vou compensar com 0,10. 10 não dá ainda para dividir por 200. Então eu vou acrescentar mais um zero e mais um zero para compensar. 100 ainda não dá para dividir por 200. Então eu vou acrescentar mais um zero e mais um zero para compensar. 1000 agora sim, dá para dividir por 200. Inclusive, posso cortar esses dois zeros com esses aqui. Ó. 10 dividido por 2 são 5. Então, a forma decimal de 0,5% é 0,005. Né? É a forma decimal. Então, aqui eu tenho a forma percentual, bem aqui. Bem aqui eu tenho a forma fracionária e bem aqui eu tenho a forma decimal. 3 formas de se escrever porcentagem, de representar a porcentagem. E a melhor coisa para a gente entender porcentagem é fazendo exercício, fazendo exemplos, né? Fazendo questões. Então, vamos fazer um exemplo, vamos fazer algumas questões aqui. Ok, então vamos fazer o nosso exercício aqui para a gente reforçar essa parte de porcentagem. Esse exercício é uma questão da Unicamp 2015. Uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600 e uma mensalidade de R$420. A questão quer saber a taxa de juros aplicadas na mensalidade. Né? É isso que a questão quer saber. Então, vamos resolver a questão. Muito bem. Os R$1.000 que a questão está dando aí, pode ver, não faz referência a porcentagem nenhuma com ela, certo? E, além disso, como não está fazendo referência, é um valor inicial. Esse valor inicial é 100%. Esse valor inicial é 100%. Olha só, a pessoa deu uma entrada de 600, correto? E vai pagar uma mensalidade de R$420. Se eu somar esses dois valores, eu vou chegar a um valor de R$1.020. 1.020. Muito bem. Esses 1.020 vai ficar embaixo de 1.020, foi o quanto aumentou essa compra, né? E aí eu quero saber essa porcentagem. Só que esse valor que vai dar aqui, ele vai ser acima de 100%, pode ter certeza disso, porque se 1.000 equivale a 100%, 1.020 vai ser mais que 100%. E não é isso que a questão pede. A questão pede a taxa e não o aumento em porcentagem. Mas daí podemos tirar essa taxa. Então aqui é só cruzar as informações. Vou ter 1.000 vezes x igual a 1.020 vezes 100%. Vou isolar o x, vai ficar 1.020 vezes 100%. Isso aqui dividido por 1.000. Aí fica fácil, né? Fica facinho, facinho. Vamos lá. Pachaca nesse zero e pachaca nesse zero.
pachaca nesse zero, pachaca nesse zero, pachaca nesse zero, pachaca nesse zero. Só sobrou aí 102. 102 vezes 1 é 102. 102 dividido por 1 também é 102. O x vai ser igual a 102. Sobrou só o porcento aqui. 102%. Como eu havia falado, deu acima do valor. A taxa é esses 2% aqui, foi o que aumentou. Essa é a resposta. 2% foi a taxa de aumento. Muito bem, a gente não precisa ter um conhecimento profundo de matemática financeira para saber disso, mas é bom estudar um pouquinho de matemática financeira. É assunto das nossas próximas aulas. É isso aí. A alternativa é a letra A. Uma dica que eu dou para o aluno aqui é estudar, fazer exercício de porcentagem. Você só vai aprender porcentagem de fato fazendo o exercício. Para isso, vamos reforçar mais uma vez, fazer um outro exercício para a gente massificar esse assunto de porcentagem. Vamos lá. Do salário mensal de um funcionário, 1/10 é reservado para pagamento de seu plano de saúde. 30% são usados para o pagamento de aluguel e 35% são gastos com alimentação. Descontadas essas despesas, sobram R$ 500. O salário desse funcionário é igual a... Então ele quer saber o salário desse funcionário. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Bom, como é que a gente pode fazer? Vamos pegar esses 1/10 do salário, vamos somar com os 30%, mais os 35%. Né? 30% que ele gasta com o aluguel e os 35% que ele gasta com a alimentação. Muito bem. No geral, quanto é que isso aí dá? Vamos primeiro agora, vamos transformar isso aqui. Ó. Isso aqui vai ficar 0,1, né? E 0,1, vamos pegar assim, ó, 0,1. 0,1 eu vou multiplicar com 100% para transformar em porcentagem. E isso aqui vai ficar igual a 10%. Então, eu vou ter 10% mais 30% mais 35%. Somando tudinho aqui, fica 30 com mais 35, 65, com mais 10 são 75%. Né? 75% com essas despesas. E olha só, sobrou 500. Sobrou 500. Qual é a porcentagem que representa esses 500? É justamente o que está faltando para 100 aqui. Ó. Os 100% do salário deles menos 75 vem dar 25%, que é esses R$ 500. Então podemos fazer uma regra de 3 simples. Olha só, 500 equivale a 25%. Eu quero os 100% do salário dele. 500 é só uma parte. Então eu quero os 100%. Aí eu vou ter 25% vezes o x, que é direto aqui, né? Igual a 500 vezes 100%. Então esse x vai ficar igual a 500 vezes os 100% dividido por 25%. Muito bem. Pachaca na porcentagem, porque eu vou querer o valor em real. O x vai ser igual a 500 no caso vezes 100. Ora, vou botar os dois zeros mais os dois zeros aqui, dividido por 25. Pronto. Então fica 50.000 dividido por 25. 50 dividido por 25 são 2. 2 vezes 25 são 50. Para 50, nada. E esses 3 zeros eu coloco aqui, 2.000. Então, o salário dele, em real, são R$ 2.000. A alternativa é a letra C. Mapeando porcentagem aqui é para mostrar para você que nas questões do Enem vem porcentagem. Então, mais uma questão do Enem, olha lá, 2012,
Diz assim: alguns países têm regulamento que obrigam a misturar 5%, 10% ou 20% de etanol com a gasolina regular. Esta mistura recebe o nome de gasol. E20, por exemplo, é o gasol que contém a mistura de 20% de etanol com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol na gasolina de 25% para 20%. Isto é, nossos postos de gasolina, a partir daquele mês, não puderam mais vender o combustível tipo E25. Uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível do tipo E25 disponíveis em um dos tanques de seu estoque antigo. Quantos litros de gasolina precisam ser adicionados de modo a obter uma mistura E20? Uma questão complexa aqui do Enem envolvendo porcentagem. Vamos ver como resolve. Ok, a questão diz que eles utilizavam o gasol E25, ou seja, 25% é etanol e então 75% é gasolina. Aí o que você vai fazer? Você tem que ver o que tem de etanol e o que tem de gasolina dentro desses 40 mil litros de combustível. Então, basta eu pegar, olha, de gasolina, por exemplo, são 75% de 40 mil. Basta eu fazer essa multiplicação aqui e eu já vou obter o valor, né, da gasolina. Então fica 75 sobre 100 vezes os 40 mil. Ok, esses dois zeros, eu vou cortar com dois zeros do 40 mil, fazer esse produto aqui e vai dar 5 vezes 4 são 20, vão 2. 7 vezes 4 são 28, com 2, 30. Então, os dois zeros eu acrescento aqui. Ou seja, de gasolina, temos 30 mil litros, né, de gasolina. Bom, não precisa nem fazer conta para saber que o etanol são 10 mil litros. Por quê? São 40 mil litros que tem de combustível nesse tanque que ele tem disponível. Então não precisa fazer conta. Já sabemos que isso aqui corresponde a 75% e isso aqui corresponde aos 25%. Ok. Eles querem agora se adequar ao gasol E20, que, que diz que você tem que ter 20% de etanol e 80% de gasolina. Bom, não podemos aqui mudar a quantidade de etanol, porque a questão pede para você calcular quanto de gasolina ele precisa misturar, né, nesses 40 mil litros para chegar ao E20. Bom, então os 10 mil litros não vai mudar, ou seja, os 10 mil litros ele vai corresponder aos 20%. Ele vai corresponder aos 20%. Agora eu preciso saber dos 80%. Vai ser 20% de x igual a 80% vezes os 10 mil. O x vai ser igual a 80% vezes os 10 mil dividido por 20%. Essa porcentagem eu vou cortar. Esse zero eu corto com zero. E esse 8 dá para dividir por 10. Então vai ficar 40 vezes 1000. Ou seja, x é igual a 40 mil. 40 mil litros. Muito bem. Aí eu teria 40 mil litros de combustível. Mas olha só, de gasolina eu tenho 30 mil. Então, o que está faltando? É esses 30 mil aqui e subtrair. Vai me sobrar apenas 10 mil. Ou seja, eu preciso aumentar em 10 mil litros
para chegar em 80%, né, em 80%, para poder obter esse gasol E20. Ok, a alternativa é a letra C. Ok, muito bem. Você viu aí a complexidade que é fazer as questões do Enem envolvendo porcentagem. Por isso, você tem que estudar porcentagem e treinar os exercícios para você dominar esse assunto. E para isso, vamos fazer mais uma questão, e é a última dessa aula aqui. A questão vai ser de 2015. Uma pesquisa sobre a prática de atividades físicas foi perguntados aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência semanal com que o faziam é apresentado no gráfico, tá ali, com que frequência. Tá aí no gráfico, você vai estar vendo aqui embaixo, certo? A pergunta dessa questão: que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Essa questão, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão aqui. Se você vê a questão em si, olha, principalmente pela pergunta, que porcentagem do total de entrevistado representa aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Aí o aluno vai querer ir logo naquele ali onde está 3 vezes por semana, 26% vai acabar errando, né? E a questão não está afirmando que é só aqueles 3 vezes na semana. Todos os que praticam 4, 5, 6 vezes e todos os dias, eles praticam andar de bicicleta e pelo menos 3 vezes, né? É o mínimo. Então, soma-se todas as porcentagens nesse gráfico aí, para a gente poder achar a solução. Vamos lá ver essa questão. Então, olha só. Vamos primeiro pegar aqui a porcentagem de 3 semanas em diante. Olha, temos ali 26%, certo? Temos 12%, temos 10%, temos 7% e temos 15%. Somou isso aqui, vou ter 6 com 2, 8, com 7 tenho 15, com mais 5 tenho 20, vai 2. Que dá 4, 5, 6, 7. Então, 70%. Agora ele quer saber a porcentagem, né? Desses 70% equivale a quanto de 75%. Parece tolo isso aqui, né? Mas a conta é essa aqui mesmo, 70, né, por cento de 75%, ou vice-versa. Bom, poderia utilizar alguns números como parâmetro aqui, mas não vai precisar disso. É questão de interpretação mesmo da questão. Se você fizer isso aqui, olha lá, é 70 vezes 75 dividido por 100 vezes 100. Eu vou cortar um zero com um zero aqui. E aí eu vou multiplicar 75 vezes 7. 5 vezes 7 são 35. Vão 3. 7 vezes 7 são 49. Com 3 são 52. 52 dividido por 100 vezes 10 me dá 1000. Olha aí. Dividindo isso aqui, eu vou ter, olha só, vai dar 3 zero, 1, 2, 3, né? Então vai ficar 0,52525. Para eu obter a porcentagem desse número, 0,525, basta eu multiplicar por 100%. E a vírgula vai andar 2 casas decimais. Ou seja, 52,5 e a porcentagem fica lá atrás. 52,5%. Fiz dessa forma mais rápido e mais breve possível. Foi só uma questão de interpretação dessa questão. A questão fala ali uma pesquisa sobre a prática de atividade física.
Foi perguntado aos entrevistados sobre hábitos de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência faziam. Entre eles, 75% afirmavam ter esse hábito, e a frequência semanal com que o faziam é apresentada no gráfico. Bom, a questão fala pelo menos 3 vezes na semana. Acima disso, todos eles praticam 3 vezes na semana e mais, se quiserem. O mínimo é 3 vezes na semana. Essa aqui é a interpretação da questão. O aluno vai querer fazer só com 3 vezes na semana, só com 26% vai errar a questão. Tem que somar todas as porcentagens, né, e depois fazer todas essas porcentagens, multiplicar com 75%. É 70% de 75%. E a resposta é 52,5%. A alternativa é a letra B. Encerramos nossa aula por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.